Olá, Tailane, tudo bem? Então vamos resolver essa questão. Basicamente, ele fala que esse sistema aqui, né, as forças eram iguais em cada motor, né, que era igual a F, mas ocorreu uma pane no motor 2. Então, essa força do motor 1 teve que ser ajustada para que não ocorresse uma pane e ele girasse em torno do ponto O. Então, o que a gente pode tirar disso? Que não pode ter torque no ponto O, porque senão ele vai girar. Então, a gente sabe que para isso, para não haver torque, a resultante do momento de força tem que ser igual a zero. E como é que a gente calcula o momento de força? É a força vezes a distância. Então, vamos lá, né? A gente sabe que a força F1, o momento da força F1 é F1, que a gente quer descobrir, né? Que é a nova, vezes a sua distância, é igual a o da força F3, que a gente que F, né, não vai ser alterado, vezes a distância 3, mais a força F4, que é a mesma, vezes a distância de 4. Por que eu não coloquei o momento da força 2? Porque deu pane, né? Então o momento é zero. A força ali não vai atuar de forma alguma. Então a gente vai considerar a distância de cada um desses motores que a gente vai analisar em relação ao ponto O. Tá certo? Então, vamos analisar esse L, né? Esse L, se a gente for considerar o ponto O, se aqui tivesse mais um ponto O, eita, deixa eu consertar isso aqui. Se aqui tivesse mais um ponto O, e aqui também, esse L estava sendo dividido em 6 partes iguais, né? Então, nesse primeiro aqui ficaria L sobre 6, no segundo, e no terceiro, e no quarto, e assim por diante. Se a gente não considerar o ponto O, ele vai ser dividido em 3 partes iguais. Isso aqui seria L sobre 3, certo? Então, a partir disso, agora a gente pode resolver. Vamos lá. F1 é o que a gente quer saber. E qual é a distância, essa distância D1 em relação ao ponto O? É um L sobre 3 desse, que a gente viu porque é L sobre 3, mais L sobre 3, mais L sobre 3, dá L. Mesma coisa que L sobre 6, mais L sobre 6, mais L sobre 6, mais L sobre 6, mais L sobre 6, vai dar L. A gente só fragmentou o nosso raciocínio. Então, F1 vai ser multiplicado pela distância, né? Qual é a nossa distância? É um L3 desse, mais a distância do que seria o motor 2 até o ponto O. E a gente viu, deixa eu até botar de vermelho, que é uma distância pequenininha, né? É essa distância aqui, ó. E a gente viu que é L sobre 6. Então, L sobre 3 mais L sobre 6. Tá? A gente vai somar. E, na verdade, isso é igual a... que eu vou escrever aqui embaixo. A F, né, que é a força do motor 3 não se alterou, apenas a força do motor 1, vezes a distância do ponto 3 até O, que é L sobre 6. Ó, é essa distância aqui, ó. A distância 3. Vou botar aqui. Então, é F vezes L sobre 6. Mais a distância de 4 até o ponto O, que é a mesma distância do motor 1, né? Numericamente. Mais F, mais F, que multiplica L sobre 3 mais L sobre 6. E isso é L sobre 2.
Fazendo isso, desenvolvendo esse cálculo, tá? A gente vai chegar que F1 é igual a 2F sobre 6 mais 2F sobre 2, que é F. E isso tudo vai dar 4F sobre 3. Aí chegamos na resposta, que a força F1, a nova força F1, tem que ser igual a 4F sobre 3, e não mais a F, tá? Esse é o nosso gabarito, letra... Deixa eu ver... Letra E. Espero que tenha entendido, Tailane, que tenha te ajudado. Essa última parte, eu acelerei os cálculos aqui, a parte numa folha, para não demorar tanto a resolução. Mas se você fizer direitinho, tirar o MMC e todas as forças, o resultado vai dar o mesmo, tá? Bons estudos!